Olá, podblazeiros! Outra vez aqui com vocês, Silvinho Santos. Hoje eu tô aqui de Beatles, né? Uma banda que eu adoro e que com certeza influenciou toda a humanidade aí na área musical. Então, tô aqui com o Beatles no peito hoje. O Podblá vai falar então de quê? De música. Tô com o Beatles, vamos falar de música e eu tenho certeza que você vai curtir muito o bate-papo de hoje. Como eu sempre falo, se você quer cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, amigos. Vocês já estão vendo quem está na cena. Meu amigo Alan Ramos. Grande Alan. Silvinho. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. Isso. Alan, eu confesso que eu estava ansioso para o nosso bate-papo, né? Foi difícil casar o nosso. Você tem uma agenda. Aconteceu uma situação, pessoal, que foi interessante. Quando ele falou assim para mim, eu posso ir na sexta-noite. Eu falei, na sexta-noite? Tu vai estar livre na sexta-noite. Isso foi assim, foi peculiar. Pro né? músico, né? Exatamente. Sexta-noite é complicado. Exatamente. Mas, pessoal, voltando aqui na questão da apresentação, Alan Ramos é um grande músico, é um grande artista, um grande intérprete da música da MPB, né? Que eu conheci aqui em Porto Velho. E é um cara que tem... Apesar de eu ter conhecido ele pessoalmente há pouco tempo e ter visto o trabalho dele, mas ele tem um trabalho já no backstage, né? Ali atrás, Sim. fazendo parte da equipe de outros músicos. Mas hoje ele está aqui como Alan Ramos, como um artista que vem aqui falar da sua história e que eu assim como quem está assistindo e quem já viu ele cantar, tem muita coisa que quer saber, que vamos ficar sabendo aqui, vamos perguntar, tá bom? Então, Alan, mais uma vez, seja bem-vindo. Alan Ramos, você é um artista, você é um cantor, você se considera o quê? Um artista? Porque tu tem um quê o teu visual também ele é artístico, ele não é só a tua voz, né? Quem é o Alan Ramos? Cara, é uma pergunta um pouco complexa, porque acho que até eu tô tentando descobrir. Porque eu acho que com o passar dos anos eu tenho procurado saber realmente quem eu sou, sabe? No sentido de evolução. Artístico, total. Entendi. Acho que tem na vida mesmo, sabe, Silvinho? Porque aí isso vai refletir muito na minha arte, né? A gente que é artista sabe que você vai colocar para fora e vai dar para o outro aquilo que está dentro de você. Então eu fui descobrindo, né? O ser Alan Ramos e estou caminhando. Mas eu me considero um cantor, um intérprete até o momento. Eu componho também, sou compositor, mas um pouco mais timidamente. Não é tão ativo como a interpretação, né, de outros artistas na minha vida. Mas me considero sim hoje estou mais focado como ser cantor. Você é rondoniense? Graças a Deus. Nasceu aqui, cara? Aqui em Porto Velho? Em Porto Velho. Qual é o reduto, assim? Onde foi tua infância? Sei lá. Da onde... Eu sou da Zona Sul, ZS. Ah, é? Crescido e criado na Tem Zona muita Sul. gente boa que veio aqui que é da Zona Sul. A Zona Sul pode dizer que é um berço. Eu cresci ali no bairro Mamoré, no bairro Castanheira. Meu pai morava no bairro Mamoré, olha aqui. Perto do Dom Pedro I ali. Dom Pedro, né? Eu moro na primeira rua do Conjunto. Morava na primeira rua do Conjunto. Porque ali tem um negócio, Mamoré, Guaporé, não é isso? Depois do Dom Pedro, começa o Guaporé. Aí tem o Mamoré e Guaporé. Na verdade, a divisão é um laguinho que tinha, né? A ponte que tinha, que divide. Mas eu cresci no Conjunto Mamoré ali, andando de bicicleta. Filho único? Irmãos? Não, eu tenho uma irmã, Esther, fisioterapeuta linda. Com certeza vai estar assistindo. Esther? Esther. Filho de dona Luciana. Minha mãe foi o referencial para mim de tudo, né? Uma mãe solo, durante muito tempo mãe solo, né, cara? Então eu cresci também com a minha mãe. Na verdade eu costumo dizer que eu não tenho só uma mãe, eu tenho várias mães. Acho que minha mãe fica até com um pouco ciúme quando eu digo isso, mas é uma verdade. Porque minha mãe, como foi durante muito tempo mãe solo, posterior ela casou, tive padrasto, mas durante grande parte da vida dela foi mãe solo. E por conta disso, ela tinha que trabalhar. Então eu fui criado muito com a minha avó, já é falecida, minha avó Luziana.
E fui criado também com as minhas tias. Então, às vezes, quando minha avó não podia, tinha que fazer alguma consulta, eu ficava com uma tia, a tia Suzy, eu ficava com a tia Nina, que é a minha tia mais nova. Eu ficava com os meus tios ali. E, coincidentemente, todas são pedagogas. Olha aí, que legal. Então, eu cresci com essa influência de educação. Aquela educação escolar mesmo, né? Tipo, e o total. princípio da educação Total. que vem de casa, né? Total. Né? Você pode até bagunçar em casa, mas fora a cartilha é outra. Assim. A minha avó sempre dizia isso. Assim, você bagunça aqui, mas na rua você se comporta de tal maneira. É Cresci verdade. muito com isso, com essa influência. Né? Então, minha família toda é de Pernambuco. Vieram para cá, como diversos nordestinos, né? Com meu avô e família é militar, ele ainda é vivo. Então veio com a minha família, minha avó e os 8 filhos. 8 filhos? Minha família gosta. 8 filhos, com um bom Quem não nordestino. Né? Então veio com 8 e logo depois minha avó passou por um processo também de abandono, infelizmente, e ela criou os meus tios sozinha. Ele voltou para Pernambuco e cuidou ela cuidou da minha família todinha, como uma boa matriarca que ela era. Aqui, tudo aqui já. Tudo aqui. E daqui no arredor. Ficou aqui e os meus tios foram se formando e foram tendo filhos e todo mundo foi ficando por aqui. Eu só tenho uma tia que mora distante, que mora em Recife ainda, mas todo ano ela tá aqui com a gente. E tu é filho... Tu é o mais novo? Eu sou mais velho. Tu é o mais velho? Sou mais velho. Que mal, eu não é indiscreto eu perguntar a idade, eu acho. Você é um cara novo. Qual a tua idade? Eu tenho 33. Tem 33 anos. 33 anos. Tua irmã? Minha irmã é de 99, eu sou das artes, né? É 33. Ela hã? Ela é de 89? Não, ela é de 99? 26, né? 26. 26 anos. 26 anos. Não é uma diferença tão grande, né? Não. Tu não pegou aquela fase, eu tô perguntando assim, aquela fase de tu ser o responsável, quando a tua mãe sai de casa? Peguei um pouco, né? Porque Ainda minha mãe teve... De ser maiorzinho, aí cuida um pouco mais. Né? Na verdade, assim, acho que quem foi criado na Zona Sul teve um pouco desse que de... Quem foi criado em bairro, na verdade. Exatamente, né? É verdade. Né? Hoje eu moro em dia em condomínio, tem muito mas, condomínio, assim, exatamente. Mas quem foi criado em bairro foi criado com esse senso de responsabilidade. Então, com mais ou menos uns 9, 10 anos, eu já pegava ônibus, pegava o Norte-Sul, Guaporé, para ir para a escola, para ir para o SESI. O cara é Porto Velhense raiz mesmo, Norte-Sul. Me sorte na Zona Sul. Né? Que legal. Vou falar aí da beira, mas eu realmente sou. Me soltar na Zona Sul, Zona Leste, eu sei tudo. E engraçado, o que você tá falando, eu nunca tinha olhado. Tu falou uma coisa assim que realmente faz sentido explicar dessa forma que tu explicou. Nós tínhamos essa coisa do bairro, as crianças criadas em bairro, como você falou agora, eram crianças assim, parece assim, mais desenvoltas. Tinha esse senso da responsabilidade de vai comprar um pão, cuidado com o estranho, essa coisa assim. Sim. Né, eu cresci com isso. Minha mãe era bem rígida, assim. Na verdade, assim, como eu tinha muitas mulheres ao redor, eu tive uma educação um pouco rígida, assim. E pedagoga ainda. Galera. Então, assim, minha família é bem sistemática. Então, minha avó sempre fazia isso. Então, eu ia comprar pão. Era contado os minutos aqui, ó. Alan, você vai lá comprar 4 pães. Se eu voltasse com 6, não dava certo. Ou se no caminho eu comesse um, também dava briga também. Era bem comum acontecer. Mas eu tinha muito esse senso de responsabilidade, de comprar pão, de pegar ônibus. E a gente tá nesse viés aí. Acontecia comigo, né? Hoje em dia não se pode. É até polêmico falar isso. Mas antes a gente tinha coisa do apanhar da mãe, né? Eu não sei como é que era pra você, mas eu tinha isso. Faz alguma coisa errada, esses tipos de correções, né? Eram comum na minha época. E assim, pra muita gente, isso é tranquilo. Passou e serviu pra alguma coisa. Hoje em dia tem muito problema, né? Claro que essa... Na verdade, eu acho que hoje a gente tá mais... Nós temos mais informação, né, Silvinho? É verdade. Então, assim... Muita coisa que acontecia antes... no passado positiva, mas muita coisa acontecia por questão de ignorância que existia. É verdade. Na época, né? É verdade. Então, assim,
minha mãe, nossos pais aprenderam que para corrigir era necessário força, né? ter força. E existia pouco diálogo. Isso foi um reflexo. E a gente sente hoje o reflexo de N coisas que a gente sente hoje. É verdade. Né? Ansiedade, né? Impulso. Então, tudo isso é um reflexo, às vezes, de uma certa violência, né? De uma educação camuflada de violência aí, que a gente era comum na nossa época, né? Eu sou de 92, né? E minha mãe, principalmente minha família, que veio de uma família militar. Então, eles tiveram muito essa vivência, infelizmente. Mas, e a gente foi, e aí até a nossa geração em diante, mas os mais velhos também, os antecessores a nós, estão percebendo que o diálogo é a melhor opção. É né? verdade. Né? Então, dialogar, criar esse senso de responsabilidade, às vezes vale muito mais, trazer essa confiança, né, do pai, da mãe, ou dos pais, com a criança, é muito mais importante, às vezes, do que aquela A coisa mais educação incisiva, né? que eu costumo falar que é como se espremesse uma laranja, né? Quanto mais você espreme, mais ela vai saindo pela sua mão. Depois você perde o controle daquilo. É verdade. Então, criar esse laço de respeito, né? De saber os limites. É aquela muito coisa, importante. né? Eu não sou pai, né? Sou pai só de cachorro mesmo. Não, mas você tem uma mas consciência muito... mas eu acho que é isso. Você é muito sensível a essa questão. Pelo que você fala, você Uhum. tem muita consciência. Uhum. Né? Porque, como fala, né? Nem sempre, às vezes, o seu exemplo é a correção. Sim. Você dá um exemplo, você está corrigindo. Você não precisa ir lá e... Você tem que ser assim e, às vezes, Sim. usar da violência e bater. Né? Você apenas dando exemplo, você vai moldando também uma... Sim. Né? Mas, Isso enfim... reflete em tudo, né? Exatamente. E respeito é bom em qualquer faixa etária, né? Sendo criança, sendo vindo dos pais, sendo vindo de uma criança, o respeito ele é sempre interessante. Mas, tá. E agora, música, no sentido de influência. Uhum. Qual é o teu berço? Tu escutava música em casa? Da onde que vem essa afinidade musical? Silvinho, a gente começou pelo local correto, essa conversa. Não tinha como eu falar de música sem falar da minha família. A família, né? Sempre a família. Não tem como. Mesmo eu tendo uma influência religiosa, né, no começo da adolescência ali, tudo mais. Era católica a tua família? Minha família é de Candomblé. Uhum. E a gente cultua também da Umbanda também. Uhum. É ancestral nosso. Entendi. Já é um tronco de família, digamos Já um assim. tronco de família, graças a Deus. Entendi. Mas a minha avó também era muito católica, minha avó era muito aberta a muita coisa. Mas assim, quando eu falo de música, eu acho que você vai ter essa sensação também. Uhum. Eu falo de música, quando começou, eu tenho flashes de infância muito expressivos, sabe? A minha família comprou no conjunto as casas um do ladinho da outra. Então, a casa da minha avó, a minha casa de mamãe, casa de minha avó, na frente casa da minha tia, do lado morava também um tio, então todo mundo ali junto, como bom pernambucano, né? O nordestino. E eu tenho memória de ver muito a minha avó, por exemplo, limpando a casa, sabe? Porque minha avó sempre estava pronta para receber pessoas. Então, eu via pela janela. Eu tenho muito essa memória de ver ela pela janela, ouvindo músicas, botando no DVD, na fita cassete, todas essas eras, né, que a gente pegou. Fita cassete, CD, né? O vinil eu não peguei muito, mas CD pra lá, sim. Então eu via muito ela assistir. E minha família é extremamente eclética. É bizarro. Assim, e minhas tias me levando pra escola, ouvindo desde Eliseu da Silva, por exemplo. Sabe da rádio? Eliseu da Silva. Moreno alto, bonito, Exato. E sensual. Passei a minha adolescência muito ouvindo isso com minha tia Nina. Um beijo, tia Nina. Ouvindo Vaneirão. Em contrapartida, minha outra tia me buscava para dormir na casa dela com os meus tios, minha tia Suzy. Ela é a pessoa mais eclética do mundo. Começa a tocar Marisa Monte, daqui a pouco tá tocando um funk, daqui a pouco toca um calypso. E eu daqui a pouco é um Reginaldo Rossi. Vai pro MPB, pô. Total, assim, é um gap bem aleatório. De diferenças musicais, assim, gigantes, que você fala assim, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Mas eu cresci muito com a influência de minha avó, que ouvia muito samba,
Ela ouvia coisas, samba mais refinado. Ela ouvia muito Alcione, Ivone Lara, Toquinho, Caramba. Bete Carvalho, Pesado, hein? Tim Maia ela ouvia bastante, Djavan ela ouvia bastante. Eu cresci muito com essa influência. É uma coisa, uma observação assim, cara, que você falando é muito. Outro dia eu entrevistei meu amigo Dani aqui também. O mesmo tipo de raiz, né? Uhum. As pessoas. Eu já percebi isso. Os bons artistas, eles têm praticamente a mesma história para contar, Uhum. né? A fonte, né? A fonte. A fonte. Essa coisa da família, do ambiente familiar. É. E quando vai citar referências, Alcione, Djavan, Toquinho, aí vem essa mesma Elis galera. Regina. Elis Regina, né? Então, assim, não é questão de nós querermos dizer que a nossa época, né? Que tem sempre aquela coisa. Na minha época, você é um pouco mais novo do que eu tenho 42 anos. Você falou que tem 33, né? 33. Mas, olha aí, mesmo com esse gap, como você falou, você é a mesma estrutura de gosto musical. Uhum. Né? E é engraçado que ninguém, eu tenho certeza que a sua mãe ou sua avó não colocava você. Senta aqui, escuta isso aqui. Não, era aquela coisa do dia a dia, não é? É dia a dia, fazendo comida. Exatamente. Sabe? É isso que eu acho eu fantástico. brincando ali no quintal. Minha vida foi muito no quintal. Eu tava sempre no quintal. Sempre tava. E vivendo ali. Vivendo o contexto familiar mesmo, sabe? De estar fazendo, chegar da aula, fazer a tarefa, e minha avó tá ouvindo, cozinhando, minha mãe também, que trouxe também durante muito tempo a influência do gospel para mim, então ela ouvia muito. Comecei muito cedo também cantando na igreja, então o que eu acho muito bonito também da igreja cristã, né? Me diz uma coisa, Alan, você que é um profissional da voz também, posso dizer que você é um Sim. artista que canta e tudo, e além de tudo você é fonoaudiólogo, Sim. né? Você, ou seja, é um profissional da voz, de fato, vamos dizer assim. Certo. Mas você falou da igreja, né, que teve essa influência. Por que a igreja influencia tanto? Por que a igreja forma tantos músicos? Tem muita gente que é bom. Eu comecei na igreja. Uhum. Eu já me fiz essa pergunta assim, tipo, por que será que quem vem da igreja, não digo todos, todo artista vem da igreja, não é isso. Sim. Mas geralmente quem tem esse tronco da igreja, ele é Uhum. mais disciplinado, Sim. ele é mais profundo no seu instrumento, Uhum. ele tem técnicas mais apuradas. Por exemplo, quem vem do gospel Uhum. tem uma escola diferenciada de cantar, não canta de qualquer jeito, Sim. né? Eu acho que... Ao que se deve será isso, o que tu acha? Então, eu vou falar no contexto cristão, né? Uhum. Porque aí engloba os evangélicos e católicos. Essas duas vertentes do cristianismo, eles trabalham desde muito cedo com a música. A música está muito dentro do contexto religioso. Então, você vai ver crianças com 1, 2 anos, 3 anos... não, desculpa. O ano tá nem cantando. Mas com 3, de 3 para lá, que já começa a falar mesmo, mas de certeza, 6 anos, já convivendo com... Sendo introduzida, né? Porque acontece, na igreja, você não... pelo menos do contexto que eu vivi, você não olha para o quesito profissional. É tudo voltado mais para o divino, né? Para a liturgia ali do culto. Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de talento vai cantar. Seja de playback, seja de banda, seja... Sabe? Entendi. Então, essa vivência é muito comum. A abertura... obviamente que hoje se profissionalizou muito mais, as igrejas estão muito mais hoje tem igrejas que fazem até audição para participar de ministério de louvor e tudo mais. Mas a gente vai conseguir, se a gente for ver em todos os contextos, até por conta de dificuldade mesmo de ter acesso a escolas de música.
Então, acaba que ali na própria igreja vai fazendo essa troca. Então, desde pequeno, pelo meu lado, por exemplo, eu vivenciei. Minha mãe cantava na igreja, ela era afinada, já foi colocada para cantar junto com um coral de mulheres. Então, em tua contraparte... mãe cantava na igreja? Cantava na igreja. Então também já tem a parte, acho, genética tua, né? Tem. Já vem também esse... Não, com certeza. Não é só o ambiente externo que te influenciou, certeza. já veio meio que na tua... Com certeza. Mas sangue, eu vejo assim que em todas as religiões a gente vê a importância da música no quesito religioso. Então isso acaba impulsionando as pessoas para isso, para essa arte. Eu ia falar sobre isso. Você falou sobre a questão do candomblé. Sim. E é muito musical. Total. É total. E é um ritmo gostoso que acaba sendo a base para muita coisa que é universal. O axé, por exemplo, né? Exatamente. Ele surge através dos ogãs, né, de Salvador. Então, que tocavam para os orixás, né, que são responsáveis de tocar e chamar a manifestação de um orixá em terra da divindade, e trouxeram para o carnaval. Então se tornou um som muito conhecido, principalmente nos anos 2000, né? Até hoje. Mas as religiões em si, elas trazem isso. Porque o canto, eu acredito que seja uma coisa meio divina, assim, sabe? É verdade. Então, quando a gente canta, mesmo você acreditando no divino ou sendo ateu, cantar faz bem para qualquer pessoa. Então, ouvir uma música faz bem para qualquer pessoa. Então, acho que isso vem... É verdade. Eu costumo dizer que a música, ela é um fator que ela está presente em qualquer momento, cabe música. Uhum. Se você tá triste, tem música que vai te fazer bem naquele momento. Né? Eu briguei lá com a minha parceira, com a minha namorada, e eu vou para casa ficar triste, eu não vou escutar um rock. Geralmente eu vou viver aquilo. Eu vou colocar ali um rock set para escutar. Sentir um pouco mais desse negócio, né? Se for artista, então, aí que vai ouvir mesmo. Então, assim, não que a gente cultue o sofrimento, mas naquele momento é aquilo que vai conversar com o que a gente está sentindo. Até pra gente entender o que a gente está sentindo. Exatamente. Mesmo inconsciente, a gente procura isso para justamente dar voz àquilo que a gente está sentindo, né? A musicoterapia fala sobre isso, né? É verdade. E no contexto familiar, já tinha alguém que trabalhava com música? Não. Que era profissional de alguma forma de música? Não. Tu foi o primeiro? Total. Minha família tem embora não trabalhem com a música, mas eu via muita gente cantando. Livremente. Entendi. Nossas reuniões de família cantavam assim. Vamos fazer uma roda e vamos cantar, por exemplo, como Dani Martins, né? Só tem monstro de músicos, mas não nesse contexto como você, né? Que seu pai reunia, né? Tinha aqui no Abriu o quintal, né? Que, inclusive era aqui, né? Aqui onde a gente tá era o quintal que a gente se refere. Mas assim, eu tenho cantando livremente, assim, sabe? Por gostar de música, de cantar, de brincar. Então, assim, eu acho que minha influência vem daí. Mas de ter alguém profissionalmente, eu sou o primeiro. E o teu gosto, Alan Ramos agora. Tá, beleza. Alan Ramos nasceu num berço ali, disciplinado, família, os tios, pedagogo, uma referência de educação mesmo, né? A educação mesmo dentro de casa, a educação tanto familiar quanto escolar, né? Que isso reflete dentro de casa. Influência musical, a família cantando, coisas do dia a dia. Mas em algum momento tu começou a gostar do teu repertório. Isso aqui é o estilo que eu curto. Qual é as tuas primeiras influências em que você passou a escutar? A tua playlist, assim, que fazia parte do teu repertório? Eu acho que, com exatidão, uma data eu não vou ter. Mas um período foi da adolescência, assim, pra juventude, assim. Não, mas eu digo artistas. Artistas. Que eu me impactei com esse cara e passei a gostar dele ou dela. Quais foram os artistas que primeiro foram mexendo com a tua cabeça no sentido de tu se ligar na obra? Eu acho que eu tenho uma artista internacional, né? Beyoncé, eu acho que foi uma grande influência. Embora eu não cante muito internacional, que seja focado mais... O que me despertou foi a primeira vez que eu ouvi algo
muito grande. Assistindo um DVD, eu tava até na igreja esse período. Inclusive, eu tava até com uma companhia de teatro muito famosa, que eles me apresentaram. Eles são artistas bem conhecidos dessa companhia. Eu tava cobrindo um cara que não pôde vir. Eles estavam em turnê em Rondônia, eu participei da turnê e tal. E aí, num desses nossos encontros, assim, de ensaio, me mostraram um DVD dela. Da Beyoncé. Da Beyoncé. E ela já era muito famosa, eu não conhecia. Nessa época eu ainda não ouvia muito música. Eu tava bem Isso por volta de meados de 2000 e quanto? Rapaz, eu acho que 2005, 2006, por aí. Né? Por aí. Então eu vi. Quando eu vi aquela estrutura gigante, elevador, aquelas coisas todas, e realmente gogó, né? Eu fiquei assim, cara... Impactado, né? Que maluco, que coisa maluca é essa? E eu fiquei encantado, assim. Hoje, sou fã até hoje, sou muito fã. Mas eu acho que a primeira que, assim, que deu um start, assim, foi Beyoncé. Embora não cante muito as músicas dela, mas sou muito fã. E no Brasil, eu acho que Alcione, eu acho que foi o meu primeiro... Amarrou é escutar e gostar, né, cara? Eu vi os DVDs e eu ficava, assim, encantado também. Mas eu já saquei, a gente vai falar disso mais pra frente, a questão dos especiais e tal. Sim. Mas a Marisa Monte é uma pessoa que você canta bem, né? E eu tenho a impressão que ela... Não sei, quando eu vejo você cantando Marisa, dá a impressão que ela é algo que é uma referência pra ti. Tem. Né? Tem sim. Eu sou muito fã de artistas que são peculiares e expressivos, assim. Eu não gosto de nada muito... Convencional. Eu não gosto de nada muito minimalista, assim. Entendi. Então eu... E é engraçado. Eu te olho, né? Em termos de estilo, eu curto a onda. Porque tem coisa que você olha, que coisa esquisita, né? E tem que hora que tu cara, pô, curti, mano. Estiloso isso aí, ficou legal. Entendeu? Então... E eu gosto de artistas assim, que são diferentes. E Marisa, por mais que você ouça ela canta de uma maneira diferente. Ela faz algo que só ela faz. Ela E eu pude ir pro show recente. Ela é um patamar diferente. A musicalidade diferente, a sonoridade inclusive, diferente. coincidência, né? Assim, eu falei da Marisa porque eu já vi você cantando. Inclusive, você fez um especial dia desse que, pô, eu fui atrás de mesa, tinha esgotado. Vai ter mais, olha aí. Daqui a pouco a gente vai... Eu até falei isso num podcast, acho que foi com o Dani. A gente tá falando dela. Foi o disco que mudou a minha vida. Eu nunca esqueço. Eu já falei isso pro meu filho. É um CD, falei isso com o Dani também. É um CD duplo dela chamado Barulhinho Bom. Eu nunca esqueço esse CD, cara. Cara, aquilo ali, quando eu escutei, eu vinha naquela trajetória de tocar violão. Né? Como eu tava nos meus primeiros anos de violão, já tocava. Mas quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, eu preciso aprender muita coisa. Eu vejo um artista com muita personalidade. Os arranjos desse disco. Os arranjos. Você não vê uma réplica isso em qualquer lugar. E engraçado, o que eu admiro dela também é que se ela pega uma música sua, ela vai trazer pra identidade dela. Exatamente. E que não vai ficar ruim. Então eu admiro muito artistas dessa maneira. Marisa, eu conheci através, na verdade, dos tribalistas. Ah, foi? Foi quando teve tribalista, porque minha tia Suzy me buscava no carro e ela ouvia nas alturas tribalistas. Foi depois que eu fui... Nascer namorar, nascer beijar de língua. Depois eu fui conhecendo, principalmente por novela. Eu assistia muita novela, né? E pelas novelas eu fui conhecendo Marisa. Depois eu me apaixonei. Eu conheci a Marisa, cara, eu acho que em 88, na novela O Salvador da Pátria. Que eu acho que foi com essa música que a Marisa apareceu. Tipo, meu Deus, que mulher é essa, né? Que intérprete é essa? Que foi com Bem Que Se Quis. Bem Que Se Quis, depois de... Cara, daí pra frente eu nunca mais eu disse assim, não sei quem é a Marisa Monte, porque a gente só passava a conhecer mais a Marisa Monte, né? E pelo teu gosto musical, é porque é uma junção, cara. É como se fosse a tua reputação artística, ela vai muito do teu gosto. O que é que eu vou pensar de ti? Sim. Eu conversando com você, é como vai dando mais peso ainda, no sentido positivo. Sim. Né? Vai dando mais moral pro artista perante a minha concepção. Quando fala
do teu tronco familiar, musical, mulheres, pedagogo, tudo isso vai montando uma espécie de reputação do Alan Ramos em mim como fã, como espectador do teu trabalho, Sim. né? E, enfim, isso vai dando, como minha mãe chama, mais limo, né? Dá mais... mais liga. Mais liga. Como a gente costuma falar aqui no norte, né? Exatamente. Dando uma liga. Mas e aí, Alan? Aí veio a questão, você falou que é fonoaudiólogo. O que veio primeiro? A profissão de fono que te levou à questão da música ou a música que te levou à questão da fono? A música. Quando chegou no vestibular, 2009, eu já cantava e já estava realmente apaixonado por cantar. Mas nesse período eu cantava só na igreja mesmo, de maneira religiosa. E eu pensei em fazer música. Faculdade de música. Entendi. Só que nesse período, minha mãe, quando eu entrei na faculdade, minha mãe já estava finalizando o curso dela de fono também. E durante esse período, entre meu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano no João Bento, do ensino médio, eu acompanhei minha mãe nos estudos e eu ficava ali. Ela falou, olha, meu filho, ela me mostrava tudo. Então eu pensei no seguinte, eu falei, o que vai me auxiliar numa profissão que seja um pouco mais completa, né? Ao meu ver, né? Então eu pensei nesse quesito. Eu falei, não, se eu vier para fono, eu vou poder estar com a música e posso reabilitar também ao mesmo tempo. Então eu pensei nisso. Se eu for só para a música, eu não vou poder não tenho essa possibilidade de reabilitação, de cuidar de outras pessoas, né? Então foi o que me fez decidir entre música e fonoaudiologia. E aí fui para fono, não me arrependo não, né? É a base total do meu trabalho. Isso era mais ou menos isso, total. Nesse viés que eu ia perguntar. A fono, assim, tecnicamente falando, ela existe dentro da fonoaudiologia, tipo assim, como se fosse a área que cuida de voz, a área que cuida de audição, sim, a área que cuida, sei lá. Porque a fono, ela embora seja muito conhecida por parte de linguagem, de cuidar de crianças, né, atípicas, e neuro, e audição e voz são as mais conhecidas mesmo, né? Mas ela é muito complexa, porque ela, em suma, a fonoaudiologia trabalha com a comunicação humana. Então, o que nós precisamos para nos comunicar? Então, nós temos a parte de voz, nós temos a parte de audição, e aí a parte de audição é muito mais complexa do que a gente imagina, porque eu vou trabalhar a parte neurológica e a parte periférica, fisiológica. Aí tem a parte de linguagem, aí tem a parte de disfagia, que é uma parte mais... que também entra a parte de hospitalar. Disfagia? Disfagia, que é uma alteração de quem não consegue mais engolir, deglutir. Então, o fonoaudiólogo reabilita. Geralmente é um fonoaudiólogo que trabalha na parte hospitalar, mas existe uma especialização para isso. Então, ele vai trabalhar com a sonda, o tipo de alimentação, e vai reabilitar aquela musculatura. Motricidade orofacial, são muitas as vertentes. As vertentes. Tem a parte também de fonoeducacional. É que a gente só pensa voz. Assim, muito amplo, fora, né? Muito amplo. Pensa mas eu fui para a parte mais... Entrei com esse foco e saí com esse foco. Voz era o meu carro-chefe. Então, isso me trouxe a bagagem. Foi quando eu comecei a trabalhar como preparador vocal dos cantores aqui de Porto Velho. E aí, que foram 10 anos, né? 10 anos backstage com todo mundo. Você passou 10 anos trabalhando em equipe, assim, sem ser o frontman ali da situação? Sem ser. Muito atrás de... Mas durante isso, tu já tinha o teu trabalho? Não, assim, eu só tu ainda não aparecia como artista? Não. Não? Cara, que louco isso. Não, só na igreja. Só na igreja. E aí, eu comecei a entrar, a ter o meu lado profissional, Alan, quando eu me desvinculo da religião por conta da minha orientação sexual. Entendi. Que eu fui abastado, assim. E quando eu percebi que eu não tinha mais o defeito, foi quando eu comecei a ter minha busca pessoal de entender quem realmente eu era. Então, fui fazendo terapia, comecei fazendo terapia escondido. E nessa busca de entender quem eu era, foi quando eu comecei a mergulhar
na música brasileira e voltar também no tempo e nas memórias de tudo aquilo que eu vivenciei com a minha família, para eu começar a ter um foco na música. Mas tudo aconteceu mesmo eu, Alan, pós-pandemia. Foi quando eu comecei com o back vocal da galera. Mas antes eu fazia back vocal, gravava já em estúdio, nos estúdios aqui de Porto Velho, eu vivia fazendo back vocal para todo mundo. Tu não aparecia como artista, mas tu já trabalhava com música em si, cantando. Mas era indireto. Eu não via a música como uma profissão ou um foco principal, onde eu poderia ter a minha renda e sobreviver. Hoje tu vive de música. Totalmente. Que legal, cara. Acho que é o sonho de todo artista que é cantor, totalmente, né? Foi. Um dia você poder viver da sua arte, né? É um desafio, né? Agora uma pergunta, Alan. É Alan ou Alan? Alan. Alan Ramos. Então, minha tia... Parênteses, vamos falar do... Então, minha tia Nina, ela briga com todo mundo que me chama de Alan. Ah, então Por que acontece? Pô, eu já falei que minha família é sistemática, né? O meu nome é um grande... desde o meu nascimento é um grande dilema. Desde que eu nasci já foi tendo muita confusão. Porque eu nasci dia 1º de abril, dia da mentira, né? Putz. Então, assim, quando minha mãe foi me ter... Dá margem pra um monte de coisa. Já começa aí a confusão. Porque quando foi nascer, ninguém da minha família acreditou que eu estava nascendo. Então, minha mãe foi pro hospital com a minha mãe. Minha avó foi com a minha mãe. E tem até uma coisa muito engraçada que eu falo disso. Minha mãe fala isso e diz que é super verdade. Quando a minha mãe chegou para me ter lá, o médico viu que eu não ia nascer agora. Nasci naquele momento. Ele falou assim, então, você não vai ter o filho, seu bebê agora. Você tá tendo a criança, mas não vai nascer agora. Vai demorar ainda. Tá no processo, né? Mas vou jogar futebol. Oxi. E volto. Eu não sei o nome do médico. Mas aí ela falou, você tá de sacanagem. Aí ele entrou, trocou de roupa, foi jogar futebol, voltou e fez meu parto. Tomou banho, obviamente, né? Se preparou e fez meu parto. Você acredita nisso? Começou já aí. Realmente, um dia da mentira não é difícil duvidar de uma coisa. Minha mãe jura de pé junto que foi assim, né? E aí, quando ela foi fazer meu registro, minha mãe tinha um trauma, por ser Luciana, de ser chamada sempre por último de ir embora da sala de aula. Tipo, da chamada, e aí ela era, dos últimos. E aí, com o tempo, ela ficou apaixonada por Alain Prost, que era um piloto. Um corredor da Fórmula 1. Exato. O principal rival do Senna, na época dele. Não conheci, mas ele era... Eu assisti muito. E aí, ela falou, quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Alan. Só que ela queria o Alan com 2 As. E em 92, tinha aquela polêmica, né? Ora podia colocar com Y, 2L, e tinha teve um período que não podia mais. Então, reestruturações da gramática, linguísticas, enfim. E aí, quando ela quis, a mulher falou, não pode. Aí ela falou, então posso colocar crasa? Ela falou, também não pode. Então coloque Alan. Minha mãe esquentada. Aí colocou Alan, mas na cabeça da minha mãe é Alan. E eu cresci com ela falando Alan. Mas não tem nada escrito no teu nome que quem não te conhece tenha que chamar Alan. Não, tipo foneticamente e de escrita não. Porque aí algo que a minha mãe justamente justifica é porque é um nome americano, Alan. Alan. Né? É um nome bonito, Alan Ramos. E a composição do nome, Alan Ramos, eu acho que um combina com o outro, é um nome artístico legal, né? Agora o meu era complicado, mas é Silvio José meu nome. Eu só vem aí, Silvio José. Eu falei, pô. Então, e por causa do meu pai, eu adotei Silvinho, porque se falasse Silvio Santos, já tem a brincadeira do oi, quem quer dizer? Né? E se eu falasse assim, Silvio Santos, todo mundo pensava que era meu pai. Quem conhece que é daqui. E eu ficava tentando criar um nome diferente. Que nem dupla sertaneja, inventar um nome pra mim. Mas tu é o quê? Júnior? Não, eu não sou. Meu pai é Silvio Macedo dos Santos, eu sou Silvio José Menezes dos Santos. Eu não sou Júnior, mas sou Santos. Então eu falei, cara, sabe de uma coisa? O pessoal também me chamava de Silvinho. Não, Silvio, não, é o Silvinho. Mas tem muito Silvinho, disso, né? Quem é o Silvinho Santos. Quem costuma ser filho, né? Zezinho. É verdade. Mas, voltando agora à pergunta, a gente acabou entrando na questão do teu nome, eu ia fazer uma pergunta e a gente abriu o parênteses. Eu respondi, eu tento DH. Não, eu ia fazer. Eu vou continuar agora. Qualquer pessoa pode cantar, Alan? Calma aí. Tá. Tecnicamente falando, em termos de
Eu acho que não tem como eu esmiuçar mais. Uhum. Mesmo eu não tendo um timbre legal, mas qualquer um pode cantar bem, veja bem. Não é agradar, mas é cantar de uma forma corretinha. Qualquer um. Sim. É questão de técnica só ou é questão eu estou perguntando do viés fonoaudiológico lá, Uhum. né? Você consegue fazer uma pessoa de tu olhar assim, rapaz, o cara não canta nada e através de técnicas você botar a pessoa cantando bem? Primeiro, foram duas perguntas, né? Um, se eu Foi. consigo fazer isso aí, esse milagre. E a segunda é sobre se qualquer pessoa pode cantar. Qualquer pessoa pode cantar. No Brasil tem muito esse estigma, né? De relacionar talento musical só com dom, né? Aquele dom inato. Na ciência a gente não fala sobre dom, a gente fala sobre uma predisposição ou uma facilidade, né? Uma habilidade, na verdade, uma habilidade. Então, existem pessoas que têm habilidades aguçadas para todo tipo de coisa. Tem pessoas que são muito comunicativas, tem pessoas que cantam muito bem, tem pessoas que têm sensibilidade com comida, né? Consegue perceber ali os temperos que tem. E tudo é um treino. Pensando na questão fisiológica, a gente associa o cantor, especificamente o cantor, como atleta. Por quê? Porque ele precisa treinar musculaturas para poder cantar. Então, quando a gente fala a nível de prega vocal, né, a gente fala sobre treino muscular e treino auditivo. Para se ter um cantor, eu preciso minimamente disso. Um treino muscular, vocal, né, e um treino auditivo. Esse treino muscular ele pode acontecer de qual maneira? Ele pode acontecer de uma maneira técnica, eu procurando um profissional, professor de canto, um preparador vocal, um fonoaudiólogo, um especialista em voz. Ou ele pode acontecer de uma maneira empírica, que a gente fala, né? Que é o quê? Eu aprendi sozinho, que é autodidata. Isso. E aí ele vai procurar de outras maneiras, ouvindo música, tentando reproduzir. Mas geralmente essas pessoas que têm uma habilidade de cantar, elas têm uma habilidade auditiva mais potencializada, porque ela consegue reproduzir aquilo que ela ouve. Então ela consegue firmar aquele som, aquela sonoridade, aquela técnica, porque ela ouviu muito, ela percebeu muito e conseguiu reproduzir. Então, sim, qualquer pessoa pode treinar. Inclusive, eu vou te ser bem sincero, os melhores cantores que eu atendi são os cantores que não eram tão talentosos. Eram os cantores mais disciplinados. Porque o cantor, vou falar nível de cantor, não vou nem abranger para os músicos, tá? Entendi. Porque o cantor que ele já vem com aquela habilidade de uma boa sonoridade, uma boa caixa, um bom timbre, ele se apoia nisso. Ele é mais resistente. E ele não costuma treinar, ele já se acha bom. E aquele que sempre ele acha que não, o cantor meia boca, ele vai, que a gente, né, vamos chamar assim de ruim, ou não tão talentoso, ele costuma treinar mais, sabe? E a gente tem vários exemplos aí de cantores que estouram no país, que conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo uma evolução vocal muito significativa. Né? Quando essas pessoas foram tendo acesso a profissionais de gabarito, né, elas foram evoluindo. Se você vê... Eu acho que o Alexandre Pires seria... O Alexandre Pires, eu lembro que ele tinha um timbre mais mais anasalado. Mas já era gostoso. Sim. Mas depois ele deu uma refinada e a gente passou a prestar atenção numa técnica. Você consegue perceber ele cantando com técnica. São chamados de ajustes vocais. Geralmente quem faz muito isso é fono e coach. Né? Hoje os professores de canto também fazem muito também. Ouve o cantor e aí eu percebo qual é o déficit dele. Quais são as limitações. Ou então ele fala assim, olha, fulano, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso aqui, eu quero cantar isso aqui. Aí, para isso, você cria mecanismos técnicos, cria, né, uma técnica, um perfil de treinamento vocal com aquela pessoa e auditivo para ir conduzindo e ajustando aquela musculatura. E aí você vai tendo adaptação. Geralmente isso acontece muito com os artistas mais já famosos quando vão fazer gravação. Então, eu quero trazer algo mais para o samba. Então, o samba traz uma sonoridade X.
o rock tem uma característica, um perfil vocal de uma determinada maneira. Então, aquela pessoa tem que fazer uma adaptação para manter a personalidade dela, mas também trazendo a identidade do gênero musical. Entendi. Caramba, é uma aula. Você já tá dando uma aula. Você tá voltando, fazendo eu voltar no tempo, que fazia tempo que eu não mexia nessa gaveta. Tá, beleza. Mas, então, agora voltando pro Alan, agora eu vou falar certo. Pro Alan Ramos, artista. Certo. Né? Aí você tem toda essa experiência trabalhando profissionalmente ali na equipe de outros artistas. Sim. E, em algum momento, o Alan Ramos se vê em condições ou já tem capacidade de figurar como o artista. Sim. Né? E essa tua iniciação como Alan Ramos, né? Ela foi aceitação de cara, assim, sempre tu teve um feedback bacana? Tu se considera que tu já começou legal ou não? Eu no início eu era ruim, fui melhorando, não sei. Ou tu sempre já foi o Alan Ramos? Então, o grande empecilho... O Alan, eu já tô com medo de falar o nome. Eu não ligo não, quem vai ligar, quem vai brigar contigo, talvez quem comente no vídeo aí seja a tia Nina. É bem capaz dela fazer isso. Mas o maior empecilho que eu tinha era eu mesmo. Não quero dar um de coach aqui não, tá? Mas todo respeito aos coaches. Mas é porque como eu dei muito tempo aula, eu tinha a impressão de que as pessoas iam me julgar muito, iam me analisar muito, eu criar muitas expectativas com o que eu ia apresentar. Entendeu? Entendi. Então eu tinha muito medo. E eu tenho uma resistência com o erro. Trabalhando, né, nessa terapia, com o tempo. Com o erro, eu tenho uma dificuldade de fracasso, assim. Tenho uma dificuldade de aceitar. E que às vezes faz parte. Claro. Né? Claro. E aí meu primeiro dificultador era eu mesmo, de eu realmente me impulsar. Porque todo mundo gostava da minha voz, todo mundo elogiava, desde pequeno, eu cantando. Mas eu nunca achava bom o suficiente. Eu tinha isso na minha cabeça. Se cobrava muito. Muito, muito, demais. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou cantar? Como eu cuidei de muita gente, como é que eu vou cantar 3 horas sem parar? Meu Deus, isso, de acordo com a literatura, isso não dá, não sei o quê, tem que fazer o tempo todo. E aí eu ficava mais tenso, porque eu pensava muito na técnica e não pensava nada com a emoção. Quando chegou a pandemia, que a gente estava extremamente na emoção. É verdade. Né, extremamente na emoção. Nada racional. Todo mundo ou brigava muito, ou todo mundo chorava muito, ou todo mundo sentia muito. Tudo era muito. Eu, no meu caso, eu estava extremamente muito sensível, muito emotivo. E aí foi quando eu falei, não, vou mudar a minha vida e vou começar. Eu quero até lembrar disso com o Dani, porque a primeira vez que eu comecei a cantar, que foi no Delícias do Madeira, um abraço bonitinho, no Delícias 2, ali na México, ele falou assim, Ainda foi ali foi na México. Na México ali. Tô doido pra que volte logo, Nitinho. Pelo amor de Deus, bora. Aí, Nitinho, volta aí com Delícias da México. Vinícius tá aqui de prova, né? Eu tive febre, tive dor de barriga, porque eu tava acostumado com a questão da igreja e de sistemática, de família, né? De ter ensaio. E aí eu liguei pro Dani, nem conheci o Dani, na verdade. Aí o Nitinho falou assim, não, eu vou te colocar. Eu fui fazer uma participação. Algum músico meu tava cantando e o Nitinho falou assim, cara, vem cantar aqui. Eu não tocava ainda, eu fazia back vocal pros outros. Eu falei, será, velho? E fui. Entrei em contato com ele, falou, não, quem vai tocar contigo é o Dani Martins. Oh. Aí eu falei assim, quem é esse cara, velho? E eu nunca tinha visto o Dani Martins na vida, porque eu nunca fui muito, assim, eu fui um período baladeiro, mais pra balada do que pra a cena musical mesmo da cidade, sabe? E aí o cara falou, Dani Martins, aí passou contato, eu falei, a primeira coisa que eu falei, oi, tudo bem, eu sou lá e tal, vou começar a cantar, aí ele, beleza e tal. Quando a gente pode marcar um ensaio? Aí ele falou, ensaio? Pra voz e violão, e o Dani ama ensaiar, né? Ama. Eu que o digo. Ele ama ensaiar, a vida dele é ensaio, ele adora sair. Quando eu ligo e falo assim, vamos ensaiar, ele fala assim, tudo que eu queria ouvir. E aí, ele falou, não, tem ensaio não. Eu falei, como que não tem ensaio? Eu na minha cabeça, não discuti com ele. Eu falei, como que esse cara pensa que ele é, cara? Que a gente vai se encontrar lá e ele vai saber. E o desgramado
Cara, ele é fera ele é demais. foda. Ele é foda. Ele é. Ele o é. Dani é como eu sou Cara, suspeito pra falar, porque. Ele eu sou muito chegou, fã ele do foi me Dani. testando assim, jogando uns tons baixos, assim, minha voz é muito aguda. Hoje eu tô tentando dar uma reduzida nos tons, mas eu fui cantando. O que tu canta? Aquele, já sei. Isso, não, já sei. E ele vai falando, eu sei tudo. Até hoje ele fala assim, eu falei, Dani, sabe, eu sei tudo. Eu sei. Eu sei Eu sei tudo. Eu bagunço também. Eu sou o cara. boy, na moral. Na moral, eu sei tudo. Aí ele falou tudo bem. E, cara, ele foi me acompanhando. Então, eu fui cantando, sabe da música? Foi assim mesmo, não teve ensaio, nada. E aí foi acontecendo. Né? Fui cantando e eu fui criando coragem de. Eu cantava só no Delícias, ali, não cantava em lugar nenhum, porque eu achava mais tranquilo, né? E aí fui criando uma segurança e me reconhecendo mesmo. Eu falei, não, cara, eu sou bom nisso, sabe? E foi quando eu fui dando a cara a tapa nos restaurantes. Fui dando a cara a tapa nos restaurantes e tal. Não fazia nenhum evento particular ainda. E ao mesmo tempo, eu fazendo meu trabalho com voz e violão. E eu fazia back vocal. Fazia back pro Alexandre Bellarmino, que também foi uma pessoa que me chamou pra estar na cena mais à noite, no batidão. Foi a primeira pessoa. Ele agora tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Tá Pelo menos tá em São Paulo. Cantei com ele muito durante um tempo, um período na Deep ali, de madrugada. Aquela loucura de 2 da manhã, 3, 4, 5 e sábado 3, 4, 5 shows, aquela loucura toda. Depois comecei a cantar com a Marla. Fiquei um tempo também com a Marla. E fui cantando de back. Aí acontecia, o Choquito às vezes chamava pra fazer a participação no MP Black, aí fazia um acústico ali. E as coisas foram acontecendo e eu fui conhecer. Os músicos, os cantores, todos me conheciam. Mas o público não me conhecia. Então eu começava a cantar, era muito comum as pessoas perguntar se eu era daqui. Porque nunca tinha me visto. Né? Então eu fui fazendo e afinação, essas coisas. E aí as coisas foram andando. Mas um grande divisor foi quando eu fiz. Eu surfei numa onda positiva, sabe? Eu fui saindo também das bandas, porque eu via que meu perfil não era aquele. Embora eu estava cantando, não tenho nada contra sertanejo, uma pisadinha, nada. Mas não é o meu perfil. Não é o teu gosto, né? Não é o meu pessoal. Perfil. Então eu não. Era muito cansativo, mas foi extremamente importante para que eu tivesse noção e logística de como lidar com pessoas, como gerir uma banda, né? O positivo e o negativo. A dinâmica, né? Porque é totalmente diferente, enfim. E aí eu surfei numa onda muito legal, assim, sabe? De recuar, né? E ficar nos barzinhos. E até aí fui chamado pelo Rato Andrade, para tocar no aniversário dele. O influencer? O Rato. No Rato, aniversário dele. O Rato tem muito disso, de chamar pessoas, artistas e fechar coisas que ninguém faz, ninguém nota. Ele é muito safo. Tem um feeling, né? Então eu fui. E essa festa estava muito bem frequentada. Então ali foi um divisor de águas pro meu trabalho. Porque, querendo ou não, o meu trabalho, eu canto muito samba, muito bossa nova, eu canto MPB. Então eu trago um pouco de refinamento, assim, de... Refinamento? Tá certo. Tá certo, né? E o teu refinamento, timbre, o teu timbre, falou essa palavra, refinamento, e me veio um comentário. O teu timbre, ele é refinado. Ele é... Como é que diz? Ele dá requinte na música, né? Ouvir você cantando, não, ele não vai mais voltar. Eu adoro Maria. Pode até se acostumar, ele vai ficar sozinho. Eu vi você cantando essa música, falei, caramba, é a medida certa. É o tom, a nota tá certa, a emissão sonora da voz dele tá certa. Uhum. Porque eu sou muito, eu costumo até falar pro meu filho, eu sou muito chato, né? Eu sou muito crítico. Quando você vem de um berço assim, muito requintado, você tem que ter cuidado para não se tornar um chato. Né? Porque não é qualquer coisa que vai te agradar. Não. E é tanto que era comum. Hoje deu uma reduzida. Então, para eu te olhar e falar assim, esse cara é bom, modéstia à parte falando, é porque passou num crivo muito violento dentro de mim para eu muito passar. obrigado. Né? Então, todo mundo que eu olho e fala assim, esse cara é bom, eu até brinco com meu filho.
alguma coisa assim que eu mostro pra ele, aí ele passa a gostar daquilo, aí quando ele tá escutando, independente de eu estar perto. Aham. Aí eu falo pra ele, cola comigo, tu gostou e tal, É. eu brinco com ele, né? Porque né, isso, né? Você falou do requintado, alguma coisa Requinte, assim. né? Então a tua voz, ela dá requinte na Uhum. música. E não é algo forçado, assim. Eu sou disso. Mesmo nascendo na Zona Sul, né? Minha mãe trabalhou muitos anos como lojista, e depois conseguiu passar na prefeitura e tal. Eu fui muito bombardeado por uma educação. Então, minha avó ouvia de tudo, mas assim, ela era muito crítica com o que ela ouvia. Então, ela brigava muito com as minhas tias, que trazia, às vezes, por exemplo, calcinha preta. Né? Na minha avó não tocava. Ela tinha um pavor, assim. Mas eu ouvia com as minhas tias do mesmo assim. Então eu cresci nisso. E quando eu entrei na MPB, eu também percebi que existia um buraco no período de cantores de MPB. Por exemplo, um cara que eu admiro muito, embora as pessoas não falem muito, Taiguara. Porra! O Entendeu? Taiguara é foda, velho. O Taiguara foi um dos primeiros caras que quando eu comecei a ir para restaurante, eu olhava assim e falava assim, cara, como ele consegue saber tanta música? O repertório do cara é foda. E além do repertório, o canto dele, o muito. violão dele, é muito assim, é gostoso de escutar. Então, quando eu comecei a ouvir, eu fui vendo, fui conhecendo também, né? Fui olhando, fui conhecendo, tendo em contato. Até no próprio Delícias, que tem. Eu quero até elogiar também, dar honra a quem, né? Quem tem honra, eu acho muito interessante isso. O Niltinho foi um dos caras mais pioneiros quanto a nível de empresa, de chamar e trazer esse movimento musical novamente para Porto Velho. É verdade. A gente tem que ter essa consciência, né? Então, ele trouxe esse movimento de segunda a domingo tem música no restaurante. Então, eu fui conhecendo também outros cantores ali no rolê. E é variado, né? Não é só um estilo. Não, tem muita coisa que vai só Então, é um conjunto de coisas, né? A gente... o meu primeiro especial, Marisa Monte, foi no Delícias do Madeira. Agora, só até é legal falar. O teu primeiro especial de um artista foi Marisa? Foi Marisa. Foi Marisa? Foi Marisa porque, como você falou também, eu sou apaixonado por Bem Que Se Quis. E aí, o Niltinho me fez a proposta de fazer o Marisa Monte, o especial Marisa Monte, justamente ouvindo essa música, eu cantando essa música. Quando ele escutou você cantando... Quando ele ouviu cantando Marisa Monte, ele deu start. E ele já estava numa onda de especiais há muito tempo. Mas eu tava novo na casa e não já fazia. Meio com a característica do Delícias, do Delícias. Né? Especial de alguma... Né? O que eu acho muito interessante, porque a gente é ainda muito... Rondônia ainda é muito carente de momentos culturais, seja qual for. Né? Então, ele ouviu cantando e fui e fiz. Aí ele falou assim, não... Vamos fazer domingo que vem. Eu falei, não. Aí eu recuei. Aí eu falei, não, diretor. Que é isso? Porque aí entra num local que é um grande diferencial que eu me orgulho muito do meu trabalho. Eu sou chato com o que eu vou fazer. Então, todo mundo sabe disso. Então, quando ele me fez a proposta, eu falei, não, eu não vou fazer domingo que vem. Porque, com todo respeito à galera, a galera fazia muito assim, né? Vou fazer um especial, no domingo que vem eu faço. Mas não tinha uma pegada séria a nível de show. Quando eu pensei em fazer um especial, ainda mais da Marisa Monte, eu falei, cara, eu não posso entregar qualquer coisa em respeito ao trabalho dessa pessoa, dessa artista. E aí eu falei, não, me dá 30 dias. Claro. 30 dias. Então, aí foi quando minha cabeça... Aí quando eu dar o start do Alan artista mesmo. Porque aí eu vou pensar em tudo. Eu penso no figurino, vou pensar da maneira como eu vou me vestir, eu penso no como os músicos vão se vestir, eu penso no repertório, eu vou sentir o repertório, eu vou ouvir música, eu volto no primeiro álbum ao último e vou ouvindo, eu entro na playlist, por exemplo, Marisa Top, um exemplo, né? Top Marisa Monte, Diz Marisa Monte, eu vou vendo o que o público ouve, trago também eu faço uma pesquisa ali para trazer um bom show. E trabalho a partir... Tem uma imersão, né, da tua parte naquilo. Eu preciso disso. E também fui fazendo a parte de marketing e tudo mais. Então, assim, foi um divisor enorme, porque
as pessoas começaram a entender que toda vez que eu fizesse um especial, ele seria mais especial do que o outro. Então, é algo meu. Eu não consigo fazer nada da minha boca. E acaba virando, exatamente, acaba virando vira uma característica tua. Tipo, a gente sabe que um especial do Alan Ramos não vai ser qualquer coisa. Não. A gente já vai E eu vou te esperando falar, que vai ter algo impactante. Não é tanto pelo público. Porque geralmente as pessoas fazem uma coisa muito grande assim, pensando no que o outro vai dizer. Mas eu faço pra mim mesmo. Por exemplo, o último que eu fiz agora do Marisa, a gente teve foi a maior estrutura que eu ia colocar, mas deu ruim por conta da chuva. Mas o público não foi embora. O público chegou no final do show e falou assim: Alan, foi o melhor. Foi maravilhoso. Foi incrível e tal. Mas eu fico em dívida comigo porque não consegui entregar o que tu tinha planejado. É como se eu me desafiasse. Entendeu? E Esse aí, foi o segundo da Marisa? Terceiro. Foi o terceiro. Terceiro esgotado. E aí, eu tenho muito disso. Eu sou muito... Quando eu foco numa coisa, eu me mergulho mesmo naquilo. É dedicado. Muito, muito. E aí, em tudo. E eu levei isso pra tudo. Se eu vou fazer um voz e violão, uma coisa que eu fiz, e as mulheres dos meus músicos adoram isso que eu fiz, a gente fez figurinos pros músicos. Então, o que acontecia? Eu comecei a me vestir muito bem, eu comecei a ter apoio de marcas, né, apoio de lojas. Patrocínios. Né? Patrocínios, e não adiantava eu estar bem vestido e o meu músico estar de qualquer maneira. Porque eu acho que a experiência, ela não acontece só comigo, ela acontece com tudo. Eu toco com os melhores músicos. Quero mandar um abraço especial para Dani Martins, Breno Bringel, né? Breno, que só Panda, top, Panda. Né? Que são sensacionais. E assim, eu acho assim que a gente é um conjunto de coisas como artista. É verdade. Ok, Alan canta muito bem, canta, mas se eu andar de qualquer maneira, eu vou ter que trabalhar muito mais para mostrar para o público, convencer o público que meu trabalho é bom. Então, eu levo muito a sério a questão da imagem. O visual conta muito. O visual conta muito para venda de show, para recepção, para você ter respeito, né? A maneira como se porta. Tudo isso é de berço. Então eu trouxe isso para os músicos. Então os músicos, eles têm a paleta de cores dele lá. Então eles perguntam: qual é a paleta de cores do show de hoje? Eu, não, paleta tal e tal. Parece ser bobagem, mas isso é um diferencial enorme para as minhas contratações. E isso é profissionalismo. Isso está dentro do escopo de um artista profissional. Porque isso não é só para potencializar o nome Alan Ramos. Eu estou potencializando o próprio músico. Claro. Porque os músicos, eu já vi muita gente tocar de chinela, bermuda, entendeu? Assim, no sentido de ir para um local, eu tô falando de um nível de entrega de show, sabe? A partir do momento que eu levo a sério a minha profissão, independente de ser músico ou qualquer outra profissão, eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho que ser o melhor daquilo, sabe? Se eu sou contratado para limpar essa mesa, já é enjoado, né? eu vou ver qual o produto melhor para limpar essa mesa, se o produto que vai para limpar essa mesa não vai manchar, né? Qual o produto que vai reluzir, eu tenho que limpar, mas ela não pode brilhar tanto porque ela vai chamar mais atenção do que as pessoas. Então eu tenho que pensar nesse conjunto. Eu sou muito assim. Então na música é o conjunto todo. Eu canto bem, eu preciso me apresentar bem para aquilo que eu canto. É o mínimo, sabe? Então os músicos que andam comigo, eles se portam bem. Isso valorizar eles, porque ele fala assim, eu sou um puta músico, eu não posso estar andando jogado, claro. Porque isso é um desrespeito com o meu próprio talento, entendeu? Então eu trago muito isso, e vou te falar, a partir do momento que isso virou a chave, e os músicos entenderam isso, que parar de pensar que é uma frescura, né, mas pensar que não, isso não é pelo Alan, isso é pelo meu talento, isso é pela técnica que eu trago, cara, foi um divisor também. Agrega muito nas vendas de shows, nas contratações, né?
eu canto muito bossa nova, eu canto muito samba, MPB, e aí Tu faz muito particular? faço muito evento particular. Muito. Eu vivo em condomínio. Vivo em condomínio, faço. Geralmente voz e violão, Eu, é com banda. a maioria das vezes eu fecho, que eu chamo de trio acústico, né? Que é voz, violão e a bateria eletrônica do Panda. Do Panda, né? Porque aí eu consigo controlar melhor do que um carrom. O carrom, ele você conhece, né? Então Conheço. ele faz o barulho acústico dele da madeira e aí Tem eu um conecto barulho físico e o elétrico. o elétrico, verdade. Então a bateria eletrônica é melhor para eu controlar em ambientes dos quais eu toco. Então fiz uma casada boa. Então o show fica um acústico muito para cima, mas com não fica leve, não fica tão equilíbrio. pesado. As pessoas conseguem Fica conversar. equilibrado, né? Porque as Verdade. pessoas que me contratam gostam de ter momentos com os amigos. Gostam de conversar, mas ao mesmo tempo gostam de apreciar o meu show. Então, eu tenho que entrar naquele equilíbrio técnico, que é o que você falou, quando você canta, você parece ter um compressor de voz. É porque eu fui aprendendo a saber até onde eu não vou criar aquela experiência algo irritante. Irritante, é verdade. Entendeu? Então tem música que não tem essa educação musical, essa educação, e pensa nisso. Então, quando eu estou no ambiente tocando, eu observo se as pessoas como elas estão se comunicando. Se eu percebo que as pessoas estão falando muito, estão fazendo muita careta, significa que o meu som está muito alto. Tá incomodando. Em né? vez de eu gerar uma experiência positiva, eu vou gerar uma experiência negativa. Porque meu som pode ser maravilhoso, mas a partir do momento que está irritando aquele momento e eu estou estragando, porque realmente você estraga o rolê da pessoa, aquela sua experiência não vai ser legal. A experiência daquela pessoa não vai ser legal. Então, isso são um conjunto de coisas, né, que foram acontecendo. Então, a maneira como se portar, os músicos eles entram... a gente entra muito secalado, a gente evita tirar foto, a gente respeita o contratante. Quando o contratante contrata, os meninos, a gente já conversa de, olha, está sendo contratado para ir para tocar em outra cidade, por exemplo. Então, nós vamos estar no hotel, a gente vai ter consciência de não pedir um excesso de coisas no frigobar para o contratante. São detalhes que são óbvios, mas que muita gente não segue. Então esse é o grande diferencial do meu trabalho, a seriedade que eu levo do meu trabalho. Termino de tocar, eu fico 20 minutos, vou embora. Você não vai me ver circulando, criando amizade, andando ali. A partir do momento que... Isso eu fui aprendendo também, observando muito. E isso as pessoas gostam demais de mim, por conta disso. Porque eu toco, o artista vem, ele fica para ter o feedback e para ter network. Pode contar, 20 minutos eu vou embora. Não tem esse negócio de, vem aqui minha casa pra gente ser colega e tomar uma. Não, você não vai ver o Alan Ramos fazendo isso. Porque aí eu levo meu lado pro lado profissional. É questão de Entendeu? postura. De postura profissional. A partir de que eu tenho essa postura, eu começo a ter respeito com a galera. E principalmente com o público mais que é o que eu atendo. Engraçado que engraçado não, né? É interessante que o público vai assimilando isso e isso vai agregando vai te dando enquanto artista, aquilo ajuda eu pensar de uma forma em ti, de uma forma séria. Sim. Né? Pronto, a palavra credibilidade, né? Do que chega, por exemplo, não é assim condenando, mas, por exemplo, você chega, o cara tá, às vezes, tocando e bebendo ao mesmo tempo. Uhum. Ele vai desenvolver o trabalho dele, mas visualmente, aquilo cria uma impressão diferente em quem está assistindo. Dá um ar de desleixo. Dá um ar de desleixo. Assim. Se você chega no consultório médico e o médico está tomando um chopp, um vinho, vamos lá, um vinho que é mais elegante, um espumante, não vai ser uma coisa legal. Se você chega num local onde tem o juiz, onde ele vai estar discutindo uma situação importante para a vida de uma pessoa, e ele vai... no intervalo de pensar, ele vai fumar um charuto, por exemplo. Estou levando algo que link. A partir do momento que é um posicionamento meu, quem faz, ok, mas é o que eu penso para a minha carreira, para a minha profissão. Você não vai ver o Alan Ramos tocando e os meus músicos comigo bebendo. Você não vê.
Entendeu? Interessante. Ah, por quê? Quem toca comigo não bebe. Vai beber Coca-Cola, a Coca Zero, né? E a água. É isso. Entendeu? Depois a gente come depois dali. Sabe? A gente vai comer em algum lugar e tal. Mas você não vai ver eu tornando. Primeiro, por uma questão minha de saúde vocal. A pessoa que canta de terça a domingo, ela precisa ter um condicionamento vocal. Então, por uma questão de saúde, eu nunca fui tão apaixonado por bebida. Embora beba. Mas hoje eu bebo até menos. Porque a bebida tem um fator dilatador. Então ela cria edema. Então, não vou entrar nesse quesito técnico, mas ela, Entendi. por uma questão fisiológica, ela atrapalha a voz. E aí, algumas pessoas falam assim, mas eu bebo e eu não sinto isso. Mas a longo prazo, pensando em longevidade, Longevidade. em longevidade, eu quero estar uma grande referência é o Chitãozinho, Chororó, que você vê que os caras já têm mais de 60 E a voz dele e a voz intacta. intacta, velho. Entendeu? O cara pode beber alguma coisa em casa? Pode, mas durante o processo de trabalho e recuperação vocal, ele não tá estragando voz, sabe? Ele tá tendo cuidado com a voz. Então, eu tomo algumas posturas. Então, vai tocar comigo, nada de álcool. Você pode beber com outro artista, mas comigo não. Né? Porque a partir do momento que vai ter lá, então, mas brinca, tá, acaba quebrando o show, não dá uma experiência legal, visualmente não é legal. Então, quem faz eu respeito, mas e artisticamente pra falando, né? pra mim não. Passa uma impressão ruim, né? Eu acho que o único cara que faz isso e ganha carisma é o Zeca Pagodinho. Pô, mas também, né? É o Zeca, né? Mas, enfim. Quais são os especiais que você já fez? Ou que estão... Marisa, Djavan. Djavan. Eu já vi alguma coisa... Djavan fiz ano passado, em novembro. Outro cara que eu sou apaixonado também. Ou tem outro especial, assim, que você já fez algum show? Ou tem planos? Eu fiz Marisa, são dois meus carro-chefes. Marisa Monte e Djavan, foram esses dois. Eu participei do especial e fiz participações de dois especiais com a Débora Feliciano, que é incrível também, que ela fez o especial Fat Family. Que legal. É um especial que ela faz. Bandeiriças do Madeira também. Se você demora, eu não... E o Choquito que fez o... Só pra contrariar. Aí Que foi top também. Foi incrível. Foi, poxa... Incrível. Também reuniu os melhores músicos, né? Ele é enjoado também. Eu já saquei que você não anda mal acompanhado, não. Não. Na música você tá sempre, né? Não. Bem, mas então, Alan, projetos pra frente, onde você tá tocando, sua agenda, pode falar. Eu canto no Porto do Sol, quarta-feira. Quinta-feira eu canto no Flor de Caju. Sexta-feira, por que pareça, eu tô off. No sábado, não porque eu quero, mas porque... mas tá aberto, se você for um contratante quiser. Mas acontece de ter espaços? Como é o nome? Contratação? Esqueci a palavra. Particular. Acontece de ter particular. E aí no sábado eu faço no Flor de Caju e também faço no Jatobá. No Flor de Caju tu faz... Faço à noite e no Jatobá eu faço no almoço. Mas só faz no sábado lá, no Flor de Caju. Sábado e quinta. Sábado e quinta. Tudo à noite. Tudo à noite. Então tu tem uma agenda bem... Isso pra voz assim... geralmente o quê? 2 horas a 3 horas? Não, nos restaurantes são 3 horas e eventos particulares geralmente são 2. Aí a não ser que o contratante contrate mais horas, mas geralmente é 2 horas. Tá. Os particulares são 2 horas. Legal. E projetos de, sei lá, de discos, ó, disco ainda existe na minha língua. E eu eu ia deixar passar. Streamings. Enfim, projetos novos. Tem coisas assim que você já pode dizer que tá vindo aí, ou que já tá no forno. Como é que tá a vida do Alan nesse sentido, de produções? Tá uma loucura. O que você pode esperar?
Aí. Então, a loucura entre os shows e a parte administrativa e tudo mais. Eu passei, o meu projeto foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, né, de um single. Então, esse ano vai ter lançamento de single. Mas ano que vem eu já tenho um programado para lançamento de EP. Né? Mas eu vou começar Autoral. com autoral. Eu já sinto essa necessidade, né, de entrar por esse viés da internet, de cantar algo meu, uma verdade minha, e tentar trazer um pouco daquilo que eu sou e do que eu penso para a música, não só falar do que os outros pensam, né, do que os outros sentem. Que legal. O Alan é o quê? É reggae? É soul? É o quê? O que é o estilo Alan? O que manda musicalmente em termos de estilo do Alan? O samba com certeza Samba. é o meu xodó. Eu não me considero sambista, né? Porque eu respeito muito a tradição do samba, de onde vem, o quintal do samba, né? As rodas de samba. Porque eu acho que, para você se considerar um sambista, eu acho que você... Eu vejo também como o samba como uma coisa meio religiosa. Assim, sabe? Um respeito, principalmente com os pioneiros. Então eu não me considero sambista porque eu não abro roda de samba, eu não conduzo roda de samba. Então eu acho que para você ser considerado sambista, você não tem que só saber alguns sambas. Você não tem uma bagagem no samba, né? Então, assim, eu não me considero sambista. Eu respeito muito, tanto que quando eu raramente, eu circulo muito pouco pela cidade, mas quando eu vou no Calixto, por exemplo, grande Calixto. É uma referência de samba aqui em Reduto, né? E eu literalmente peço licença para os mais antigos, para as pastoras, para toda a galera, porque são os propulsores, que para mim são os sambistas da nossa cidade. Então, eu sou apaixonado por samba, não me considero sambista. Mas na tua música autoral, eu acho que vai qual é a tua onda? Onde é que tu viaja? Eu sou muito esquisito. Sou muito esquisito. Por exemplo, mas eu acho que aí, né? Vai. O que tem no teu EP? Pode esperar, de estilo? Pode esperar um samba, com certeza. Samba, né? Uma característica. É que nem eu não sou regueiro, mas reggae é uma coisa que eu gosto demais. Dificilmente num trabalho meu não tem um reggae. Eu não canto reggae, eu também não canto reggae, mas assim, é uma musicalidade incrível. Se for pegar a fundo, o reggae verdadeiro é sensacional. Mas pode esperar um pouco de samba, um toque de bossa também. Eu gosto muito da pegada do violão de bossa nova. Também gosto muito do pop. Então acho que vai vir uma mistura ali. E também eu acho que vai vir um pouco de fé, da minha fé. Acho que acho que a sonoridade das religiões de afro vão estar presentes. Afro-ameríndias, que é o que eu acredito. Então vão estar presentes com certeza. Esse contexto, sabe? Acho que eu vou vir falando um pouco de mim, do que eu acredito, da minha fé. Era isso que eu ia perguntar. E o conteúdo do Alan? Provavelmente vai vir com isso. Esse conteúdo de falar o que eu sou, o que eu sinto. O público com certeza vai se deparar com isso. Alan, cara, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Sério mesmo. Pra prazer mim foi enorme. Um prazer. Eu quero que você saiba que você é um cara que... Tu sabe quando o santo bate? Não tem essa coisa? Sei. Né? Eu conversando com a minha esposa, a primeira vez que eu te vi não foi nem cantando. Acho que foi em algum evento que você tava. E eu sabia quem você era e sabia da tua fama no sentido de ser um artista, cantava bem e tal. E naquele dia, num determinado dia, eu fui no Folô de Caju. Eu falei, cara, ele vai estar lá hoje. Eu falei, bora lá. Foi a primeira vez que você foi? Foi a primeira vez que eu fui lá. E foi a primeira vez que eu te vi. Adorei o lugar, adorei a música. E tu tava com o Dani, né, velho? O Dani também é outra figura. Eu tava só com voz e violão? Tava só com voz e violão. E então, cara, eu quero aqui te parabenizar. Obrigado. Pelo teu talento, pelo teu trabalho, pelo artista que você é, pela tua história, né? É muito difícil, cara, a pessoa ser quem é, no caso você, e não ter muita história, ser uma coisa vazia. Uhum. Geralmente, quem é bom tem uma história cheia. Quando eu digo cheia, é cheia de
de coisas ricas para contar, Uhum. né? Como você falou, da família, dessa coisa da educação dentro de casa, Sim. do ambiente musical. Então, dificilmente quem é bom não tem algo para contar. Geralmente quem é bom tem muita coisa na bagagem, Sim. né? E você é um artista, para mim, você é um cara diferenciado, né? Não conheço muitos artistas bons aqui. Como compositor, não sei, ainda não escutei uma composição sua. Mas como Vambora. intérprete, como artista, Sim. né? Eu percebo aqui, pelo que você falou, você tem um capricho muito legal com o Alan artista, né? Sim. Uma visão muito profissional. Então, isso, Respeito querendo ou com o não, público, né? é um diferencial em você. Então, assim, eu quero dizer que o Pode Blá tá aqui para quando você quiser divulgar novos trabalhos, quando vier novos ciclos para a gente estar aqui conversando de trabalhos seus. Tá bom, cara? Seja Poxa, sempre eu bem-vindo. fico muito feliz, né? Assim como vocês, a gente se conhece há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E aí no concerto de quintal, né, eu conheci mais a fundo sobre a tua história, né? O Dani sempre falou muito bem de você, sobre seu pai. E aí eu entendi realmente quem você era e de onde você vinha, sabe? E é muito Entendi. importante a gente saber ter essas verdade. referências, né? Pra gente poder É por isso que eu digo, ler a pessoa. quando você sabe de onde vem, você acaba dando mais ou menos importância para quem a pessoa é, né? E quando você tem uma história interessante, rica, Uhum. a percepção que a gente tem de você no presente, né, passa a ter mais peso, positivamente falando, né? Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu que te agradeço. Tá bom? Eu espero que você flua, né, lance seus trabalhos, enfim, que dê tudo certo, mais especiais. A gente precisa ver o seu talento brilhando cada vez mais. Pode deixar. Eu já estou programando para fazer novamente o Marisa, né? E no final do ano eu estou me organizando também para fazer o Elis Regina. A minha mãe é fã da Elis, cresci Então escutando Elis. já tem pelo menos uma pessoa já vai estar lá. Mas já estou me organizando para isso. E eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Você quer deixar o telefone para contato? Quero. Pode falar. Eu vou deixar a rede social, porque Pode fica falar. mais prático, @alanramos.oficial. E aí lá no link tem você clica, vai direto para falar com a produção. Tem agenda, onde você vai estar. Na segunda-feira eu posto a agenda da semana e aí as pessoas vão sabendo por onde eu tô aqui pela cidade. É isso aí, Alan. Mais uma vez, obrigado. Você que assistiu aí, que curtiu esse bate-papo, Pode Blá de hoje, pessoal, vai lá no canal, curte, compartilha, comenta. Como eu sempre falo, dá essa moral, né? Divulga o nosso trabalho. Pode Blá é um podcast, como eu falo sempre, cultural. E hoje, com o meu amigo Alan Ramos, né? A forma certa. Alan Ramos, tá, pessoal? Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.